Olá, sem fugir do assunto, hoje comigo contando a minha história e o tema é: você pode ser o que você quiser e a tua mente chega antes. Vou contar um pouco como eu saí de onde eu vim para chegar onde eu tô e as coisas que eu percorri, com esse foco que a nossa mente ela chega antes da gente querer fazer e executar e ir atrás. São vários movimentos juntos, mas quando eu botei a minha mente nesse lugar que eu quero mais, que eu quero ser melhor, que eu quero mudar, que eu quero conquistar coisas, o mundo, o universo, o meu movimento, a vida me levou para esses lugares e para esses resultados. Então, sem ensaiar, eu quero contar um pouquinho que da onde eu vim. Eu tinha uma realidade onde eu estudava numa escola pública com pessoas que iam para escola para se alimentar, que eles não tinham, né, a maioria comida em casa, uma escola municipal muito boa, mas que até o ensino era um pouco engraçado, porque tu podia até não saber ler, mas tu continuava passando de ano, se chamava ciclagem. Eu ia a pé da escola para casa, é um bairro humilde, a gente morava no 4º andar, sem elevador, né, escada. Muito lembro da minha mãe e eu, a gente levando as compras aqui no braço, tudo pesado, sabe quando tu arranha e fica a marca da sacola? 3 escadas acima e 2 irmãos mais velhos, né, de outro casamento da minha mãe, e a gente vivia uma realidade com um pouco de turbulência emocional em casa. Gritos, brigas, violência física, verbal. Essa era uma pincelada da realidade. Eu fui ter minha primeira crise de ansiedade quando eu tinha 17 anos, indo para fazer faculdade sem saber o que eu ia fazer. Busquei ajuda médica, psiquiatra, e ela viu que eu precisava tomar medicamento. Eu tratei isso e veio uma depressão. Naquela época eu sentia uma sensação assim de não pertencimento a lugar nenhum. Então eu era uma jovem, adolescente, sem confiança, e eu queria usar calça larga de moletom. Eu sempre jogava futebol porque minha referência masculina é muito grande, meus 2 irmãos mais velhos, meus amigos, eu sempre fui desse mundo assim, e eu me escondia nessas roupas largas assim. Meu corpo ele demorou para se desenvolver porque eu fui menstruar tarde também, fui beijar na boca também tarde não assim, né, mas com a idade de 15 anos. E aí minha mãe me colocou para fazer administração, e porque eu tava sem escolha, eu fiquei apática, sem saber, travei, e ela: não, tu não vai parar, vamos, e assim toquei. Isso é uma frase, eu vou me emocionar nesse podcast porque é minha vida, né, minha história, mas é uma coisa que eu levo muito forte da minha família, que a gente toca pra frente sempre. Tipo assim, às vezes nem é saudável, às vezes a gente tem que acolher, né? Hoje, com o meu conhecimento, né, do que eu estudo, o acolhimento é extremamente importante, pausar e parar. Mas eu lembro que naquela época, e ainda tenho isso na minha vida, a gente toca pra frente sempre. É uma característica da minha família, da minha vida. A gente cai, mas a gente levanta mais forte. E eu me emociono porque realmente a gente já passou por muita coisa ao longo desse episódio, vocês vão entendendo. Mas ela me colocou a fazer essa faculdade, fui levando e tal, e até algum momento eu fiquei boa. E aí eu pude dizer: não, eu quero cursar publicidade e propaganda, que foi a faculdade que eu me formei. A gente conseguiu negociar um FIES para eu estudar na PUC, porque as opções outras que tinham não eram tão boas, e preço, enfim. E assim foi. 100% pago pelo governo,
na época, eu estudava na melhor faculdade do estado, na minha cidade, né? Não era a minha realidade, foi um choque cultural, foi um choque social. Voltei a me sentir né, de fora do ninho. Lembro que eu comecei no segundo semestre e a galera já tinha um grupo formado e me convidaram para uma festa. E eu tinha ido numa cobertura, numa casa assim, que era acho que 2 andares, não sei como chama, duplex, de uma colega, e eu fiquei assim, nossa, o que é isso? Eu nunca tinha ido num lugar tão assim, né? E eu extremamente deslocada, porque eu não sabia como me comportar, né? O dinheiro naquela época era algo que fazia tu ser ou não de algum grupo. Tu se sente menor por não ter, tu não consegue ter essa autenticidade de bancar quem tu é, né? Pelo menos na minha realidade. Então aquilo dava uma assustada, acho que até hoje, né? Quem tem dinheiro acaba tendo poder, que é uma merda na nossa realidade social. E aí vem sempre as comparações, né? Eu me formei, atuei como marketing, e nisso, antes de me formar, eu tive a oportunidade de morar fora. Minha mãe conseguiu um dinheiro e eu queria aprender inglês. Eu estava num relacionamento que nunca foi um relacionamento, mas uma situação assim meio complicada lá, amorosa, e a minha mãe disse, não, vai estudar e tal. E, gente, pausa aí, tá? O meu custo fixo mensal, morando na Europa, em Malta, era R$600, então era muito barato. As pessoas às vezes se assustam. A gente deu uma batelada assim de início, que eu também não lembro agora, mas não foi um valor caro, foi super viável eu ir pra lá. Graças aos meus pais, né, eu pude ter essa experiência e conheci vários países da Europa, isso em 2013. Foi antes de me formar em publicidade. E eu conto essa parte porque aí tá outra coisa que a minha mente me levou antes de eu achar que mesmo eu conseguia. Então eu sempre fui muito sonhadora, assim, sempre fui de imaginar, sonhar, de delirar nas minhas coisas, assim. E até certo ponto algumas ou a maioria se realizam, se concretizam, acontece, e isso vibra alto em mim. Então foi uma experiência linda, porque eu vi que eu sou do mundo. Quando eu tinha 14 anos eu fui sozinha numa excursão também, e para Beto Carreiro, sem nenhum acompanhante, a guia que me cuidava, porque foi meu presente de 14 anos, e eu nunca mais parei. Então, assim, a estrada, o novo, eu lembro que a gente pode achar lugares, assim, isso fala muito de mim, aventureira, dentro da nossa própria cidade, para descobrir, desbravar, se aventurar. E eu amo isso em mim e no mundo. Eu acho que a gente está aqui para desfrutar. Então, voltando para esse cenário, logo aí depois de me formar, fico numa transição ali de carreira. Falei, vou empreender. Comecei a trabalhar no bistrô vegetariano, perto lá de onde a minha mãe trabalhava, e gostei muito. Pensei, nossa, quero abrir. Fiz um planejamento de negócio, quase abri um negócio, e o meu planejamento completo, escolhi um lugar, meu primo fez todo o projeto arquiteto. Quando a gente ia alugar pra gente começar, a moça, o corretor, disse que o dono foi meio que coagido com o inquilino do lado, que tinha um restaurante, falou que se alugasse pra mim ele ia fechar o dele. Ele tinha 20 anos de contrato, era 4 vezes a mais o aluguel, enfim, e no fim é ele que alugou esse espaço. E eu fiquei muito frustrada. Uma pessoa normal, o que faria? Pegaria outro lugar, né? E eu fui morar fora, né? Eu fui morar nos Estados Unidos, morei na Las Vegas e San Diego. Foi muito legal. Tentei estender para ficar mais um tempo, não consegui. E aí fui para a Austrália. Só que nesse meio tempo
eu conheci o Luiz. Eu vim para cá passar um ano novo, para ajeitar o visto da Austrália. Um amigo me chamou pro Rio e conheci ele. Então, antes de eu ir morar na Austrália, eu conheci o que hoje é o atual marido. Eu preciso dar uma pausa aí, que nesse sentido eu buscava sair da minha realidade, porque o Brasil estava muito ruim de trabalho, e também depois que tu conhece morar fora e como é bom, né, a qualidade de vida, enfim, a estrutura, e tu pode ganhar muito dinheiro fazendo coisas simples e vivendo experiências maravilhosas, eu tinha essa mente. E também um pouco de fuga, né, como a minha realidade era muito conturbada emocionalmente, eu queria sair. Nesse meio tempo, meu irmão mais velho começou a apresentar as crises mais fortes, onde a gente identificou que ele era esquizofrênico, e eu infelizmente também não consegui ficar ajudando tanto, né? A gente ajudou nas 2 primeiras internações, que a segunda foi a mais eficaz, mas eu saí nesse tempo onde ele estava já internado e a minha mãe acabou segurando as pontas. Uma pausa aí, tá? Eu sou irmã, eu não sou mãe. Não que minha mãe também tinha responsabilidade ou não, porque ele já era um homem, mas é complexo, né? Acaba que filho sempre é sendo filho. Então eu saí dessa realidade também era para buscar o meu, né? As minhas psicólogas. Uma grande pausa também. Durante todo esse tempo que eu falei, eu sempre fiz terapia pelo plano de saúde. Como a gente não tinha muito dinheiro, a gente usava os recursos que a gente tinha. E já era uma baita facilidade ter um plano de saúde e eu poder ser atendido. Eu sempre usava esses recursos para eu ser melhor. Eu não conhecia yoga, ainda era algo muito não difundido e por uma classe social rica, que não era minha. Porque por mais que a gente tinha um certo dinheiro para algumas coisinhas, a minha realidade é aquela que a gente nunca saiu para comer fora, eu nunca tive uma oportunidade de... assim, a gente fazia tudo em casa, máximo churrasquinho, sabe? Então, assim, pouco acesso. E aí, eu falo isso porque eu sempre busquei saúde na minha vida. Sempre busquei sair do que era o real, né? Ali da minha existência. Sempre quis que as coisas fossem mais saudáveis e melhores possíveis. Então, até essas fugas era para eu buscar esse lugar de paz, né, na minha vida. E aí fui morar na Austrália, então, depois. Nisso o meu irmão já estava estável, com um tratamento, morando com a minha mãe, as coisas estavam andando, e foi o período mais lindo, assim, que a gente pôde segurar ele numa situação, é difícil falar, né, saudável ou não, mas assim, regular, digamos assim. E quando estava morando na Austrália, minha vida estava maravilhosa, eu tinha 2 empregos, estudava, curtia o ambiente, mas eu tinha me apaixonado pelo Luiz. Eu senti desde o início que ele era especial, eu chorei indo no voo e eu pensei, nossa, como é que vai ser isso, né? A gente se falava todos os dias lá e ele me deu um ultimato, assim, né? E eu falei, bom, vou voltar. Ninguém acreditou que eu voltei. Ninguém. Porque minha vida estava muito boa lá. Porque imagina se der errado, né? Que super poderia dar errado, né? Meu relacionamento. E assim eu fiz. Está dando certo até hoje, a gente casou. Mas lá atrás também foi outra batalha, porque eu tinha que conseguir um trabalho aqui no Rio de Janeiro, né, para me sustentar, para ser viável, morar e construir minha vida aqui. Eu estava já 2, 3 anos sem estar no mercado de trabalho brasileiro especificamente, e no mercado, assim, sem ser de hospitality, né, que é de atendimento ao cliente. Então, eu demorei, olha, foi mais de 1 ano. E nisso o meu irmão estava daí na nossa casa, porque ele morava antes sozinho, e ele ficou no meu quarto, eu fiquei daí dormindo com a minha mãe. Meus pais tiveram uma separação breve ali, porque a minha mãe ficou cuidando do meu irmão, a relação do meu pai com o meu irmão era uma relação difícil, então era o melhor a se fazer.
Então eu lembro de eu deitada na cama da minha mãe, sentada, deitada assim, né, com as pernas esticadas, buscando trabalho aqui pro Rio. E foram 9 meses ininterruptos, onde a minha vida era buscar trabalho, fazer academia e só. Uma vez no mês a gente se via, eu e o Luiz, né, para não gastar, não tinha muito dinheiro, ou eu vinha para cá ou ele ia pro sul. E até eu conseguir. Gente, eu tinha uma cabeça muito forte. Eu mudei toda a minha carreira no sentido de o que eu gostaria de trabalhar, e eu tinha muito a ver com comercial, mas eu não tinha identificado ainda. Aí eu comecei com uma outra área e essa área me arrasou, assim, não deu certo. Eu fui demitida, eu tava num apartamento dividido com pessoas, tinha um quartinho pra mim, e eu peguei. Em menos de 15 dias eu tinha 3 propostas de trabalho, porque eu falei assim, não, eu vou ficar aqui. Então eu tava com uma energia tão forte, tão confiante, que eu acho que era de desespero, de medo, de eu não posso, eu preciso desse dinheiro para pagar as minhas contas, né, e ficar. E aí eu consegui uma oportunidade que mudou a história da minha vida, assim, de dinheiro mesmo, onde eu trabalhei numa multinacional e aí na área comercial foi muito legal, eu me senti assim vibrante, expandida. Eu tive uma oportunidade e essa pessoa que me deu sabe, se tu assistir, Lucas, muito obrigada, nunca vou esquecer. No primeiro ano eu já ganhei prêmio de melhor vendedora, assim, e eu nem sabia, né? Pra mim eu só tava fazendo o que tinha que ser feito. Não é porque eu sou do sul, assim, mas eu acho que a gente, o gaúcho ou o alemão, a gente tem uma coisa, assim, muito correta. Ou é da minha personalidade, não sei, mas de fazer as coisas assim muito certinho. E eu tô falando tudo isso porque minha mente me levou. Eu tinha força, eu botava na cabeça uma coisa, eu ia atrás e eu não parava enquanto eu não conseguia. E era muito difícil. Eu não tinha nem meu quarto, eu tava assim, eu não tinha nenhum espaço para procurar, eu ficava na cama com o computador, buscando trabalho, e eu consegui. E aí eu fui demitida em 3 meses, eu consegui de novo, e um muito melhor. E eu consegui alugar meu próprio apartamento, foi uma experiência linda, na rua que eu mais gosto aqui do Rio de Janeiro. Enquanto isso a gente namorava, né, um relacionamento normal. E eu preciso dar uma pausa aí. Quando eu voltei da Austrália, eu não queria mais morar de jeito nenhum no Brasil. Porque eu falei assim, gente, é muito inseguro, as coisas não funcionam, os problemas que a gente já sabe. E nisso meu marido consegue um trabalho muito bom. E eu falei, putz, fudeu, eu fiquei muito feliz por ele, ao mesmo tempo assim, ferrou, porque esse sonho de ir pra fora já era, né? Porque senão ele ia fazer um mestrado ou doutorado, sei lá, fora do país, e a gente ia junto. O que aconteceu? Estávamos nós vivendo a nossa vida na santa paz, isso antes da pandemia, ou durante a pandemia. E surgiu um projeto do trabalho dele para morar em Singapura. Olha isso. Nem ideia do que é, quem é Singapura, onde fica. Bom, sabia que era na Ásia e era um país desenvolvido, já me bastava. Gente, eu nunca... sou muito engraçado, que eu nem pesquisei. No fim, ele conseguiu esse projeto. Para ir para lá tinha que casar, então eu fui pedida em casamento, era um sonho meu casar. Eu fui totalmente de surpresa, eu não estava pronta, eu aceitei, mas eu estava assim, meu Deus, eu vou casar. Eu fiquei com muita dúvida, fiquei nervosa, surtei real. E aí casamos, fizemos uma festa que foi linda, ao meu gosto, né? E que também foi um check, né? Um sonho, assim, box. Eu pude pagar todo o meu casamento, eu e meu marido, assim, tipo, sem pedir dinheiro, né? Claro, as pessoas deram dinheiro em presente, mas se mesmo sem o valor deles a gente ia conseguir, isso foi lindo também, uma conquista. Tive um vestido desenhado à mão pra mim, era uma pena que era na pandemia, então eu ia sozinha fazer as provas, mas consegui. E fomos, e vivemos um sonho, porque Singapura é um dos melhores países, para quem não sabe, se viver no mundo. Ele é perfeito de infraestrutura, é tudo novo. Nosso prédio é de 2020, a gente foi morar em 2021, tinha piscina olímpica, tipo assim, era surreal.
no segundo andar do meu prédio, dava direto pro metrô. Foi uma experiência que transformou a nossa vida, a nossa mente. Foi viver uma abundância... Ai, vou chorar. Viver uma abundância na prática, assim, de algo que jamais eu imaginaria, nem nos meus melhores sonhos. O universo me presenteou, nos presenteou, assim, eu casado com a pessoa que a gente se escolheu, morando num lugar incrível, sendo pagos pra isso, as contas tudo pago, tipo assim, é o melhor cenário ever, né, E ali foi uma aprovação e minha psicóloga dizia na época assim, sempre fazendo terapia, tá, gente? Tu merece isso. Isso tu também plantou, né? Tu tá colhendo. E às vezes eu demorava pra aceitar que eu mereço isso, que eu merecia estar vivendo isso, que eu mereço as abundâncias e os louros da minha vida. E eu não sei se tu também é assim, mas a gente tem dificuldade, né, de aceitar, de dizer assim, sim, eu mereço. Só por ser exatamente quem a gente é. Não porque a gente resulta algo na vida de alguém, no nosso trabalho, na sociedade. Claro que é legal e potente, como a gente tem uma potência, é bom usar ela a favor do mundo, né, e produzir, mas assim, só por ser essa energia, essa massa energética, a gente já merece, né, expandir, desfrutar, viver, crescer, ser feliz. E eu demorei. E eu tô contando numa linha assim, mas antes disso eu fiz meu primeiro curso de yoga durante meu trabalho, tá? Porque eu tive que sair do meu trabalho para ir pra Singapura, né? Eu fiz minha primeira formação, porque eu já tinha sido tocada pelo yoga, que é o que hoje eu atuo. Como eu tô focando no que a mente te leva, né, a fazer, eu tô contando essa minha história para vocês entenderem aonde a gente chega, que tu nem imagina, e às vezes é muito melhor do que tu espera, em situações assim que tu não controla. Simplesmente a vida vai lá e te dá, mas porque tu já vibrou, tu já plantou, tu já fez essa semente em algum momento. E a gente tem que ter fé para regar nos dias, para fazer o acontecimento desse encontro, daquele eu que tu já visualizou lá na frente, e com esse eu hoje que não tá vivendo isso, mas que você tá trabalhando, construindo para encontrar. Fiz um curso da Louise Hay com a minha psicóloga, a minha ex-psicóloga, né, que eu mudei, e ela transformou a minha vida também durante esse tempo lá, que foi o Transmute-se, que daí sim eu aprendi a merecer, a receber, a estar apta, pronta, que eu não preciso ser guerreira, não preciso ser lutadora, que eu posso querer que as coisas venham fácil para mim. Óbvio que tem coisas que a gente tem que ter, fazer acontecer, né? Por exemplo, os treinos para maratona, tu fazer assim, tu conquistar ela com resiliência, disciplina, ordem, mas pensar que também as coisas podem vir numa fluidez deliciosa, como o dinheiro, como o amor, como a vida. Eu já contei também que eu idealizei meu marido. Em algum momento aí dessa minha vida solteira, eu lembro que eu parei e eu pensei assim, eu quero uma pessoa parceira, de paz, né? Como eu tinha muita turbulência na minha família, do bem. Eu lembro dessas características, assim, o parceiro, de paz, calmo, né? Amigo, assim. E o meu marido é exatamente assim. Então, assim, mais um check que eu disse assim, nossa, eu já vivi esse lugar de idealizar o que eu vivo hoje. Então, quando eu falo isso é porque eu vim de um lugar que eu poderia ter escolhido outras situações para amenizar ou para fugir de uma realidade, mas eu escolhi lutar contra a minha realidade, bater no peito e vambora pra frente. E não fugir ou me anestesiar e ficar na mesma. Faz sentido? Porque a fuga
e a anestesia de tipo assim, bom, então tá, vou usar droga, vou sei lá o que, vou ficar paralisado, não vai mudar a realidade, né? A gente tem que enfrentar e não é confortável, porque tu vai olhar para lugares que vão te deixar triste, que é às vezes até a tua própria realidade, às vezes vai ser desconfortável. Pensa, se eu fui criada que qualquer problema tinha que estourar, quando eu vou para uma realidade, bom, daí eu estou lá me relacionando, fazendo meu primeiro namorinho ou meu primeiro amigo, aí dá um problema, eu já, é o que eu tenho, e aí tem que mudar tudo isso, entendeu? Para me relacionar, para crescer, para poder ser uma pessoa mais saudável. Então esse processo eu ainda vivo ele, né? Eu ainda faço terapia, porque tem várias coisinhas que eu tenho que descamar, descentralizar e ao mesmo tempo sabendo da minha essência, sabendo quem sou eu, mesmo com tanta mudança, mesmo com tanta transformação. Quem é a Raíssa autêntica, mas que não fere os outros, que não machuca, sabe? E porque eu fiz muitas coisas erradas com amizades, pessoas, com o meu jeito, mas eu tenho certeza que foi porque eu não sabia fazer melhor, entendeu? Era porque eu tinha. Então assim, eu não sou vítima de nada, mas eu sou uma consequência. Ou se vítima, mas eu digo que eu dei o melhor que eu podia com o que eu tinha. E hoje a gente vai tentando, né, ser melhor. Sempre uma eterna evolução. E aí o yoga entrou na minha vida, aí eu entendi um outro olhar também da vida, né? Tipo, uma outra forma de a gente respirar e pausar sem precisar atropelar tudo. Eu descobri que eu posso ter paz, ficar sozinha, porque como eu nunca tive meu espaço, sempre dividindo quarto, sempre cheio de gente, sempre barulho, eu achava que eu era agitada e ponto, mas não. Eu gosto de ter o meu momento, o meu silêncio, meu centramento, porque sim. E quando eu conquistei isso, foi tão lindo, que daí tu vê que não precisa provar nada pra ninguém, nem pra ti mesmo, que a gente pode tocar a ficha. Uma outra coisa importante, eu troquei toda a minha profissão, porque como eu mudei de país, eu falei, vamos focar no yoga, vou trabalhar online, e agora com saúde mental, bem-estar, né? E assim estamos fazendo, atuando aqui em projetos. Tô aprendendo ainda, mas tô conseguindo. E quando eu digo que a nossa mente, ela pensa e cresce, pode ir antes, é porque a nossa realidade pode ser uma, mas você pode conquistar o que você quiser. Basta você estar disposto a pagar esse preço, a ir atrás e a não te desmoronar ou sair em qualquer tropeço, porque é mais normal dar errado do que certo. E depois de muitos nãos, vem um sim, assim como foi no meu trabalho. Eu tomei tanto não para conseguir esse trabalho depois que eu saí da Austrália aqui, mas tanto não, que eu me acostumei tanto que eu até me assustava quando alguém dizia sim. E quando eu vi 3 propostas de trabalho assim pra mim, eu falei assim, sério mesmo? E a gente aprende. Então, nova geração, qualquer geração, aprende a tomar não, usa ele como combustível, continua. É mais normal do que o sim. É a vida. Por quê? Porque sim. Porque imagina se a gente, quero jogar uma bomba atômica assim, bum. Não. Deu um exemplo horrível, né? Mas assim, imagina se tu tivesse sempre assim, tu ia perder até o apreço de ir atrás do que tu quer. Eu não me considero a pessoa forte, mas eu me considero uma pessoa que não desiste fácil. Sou insistente. E eu vou muito atrás do que eu quero. Muito mesmo. E eu vibro aquilo. E eu já sei que vai ser meu, sabe?
Então, se você quer um dia também experienciar isso, conversa comigo, inbox. A gente pode fazer uma mentoria ou um tete-a-tete, ou eu faço um aulão pra gente experienciar esse momento de visualização, assim, de aprender a fazer, sabe, essa técnica de tu quase sente já o que tu tá vivendo. Dá muito certo. Quero dizer que quando a gente estava em Singapura também, uma das coisas bem traumáticas que eu vivi foi receber a ligação que o meu irmão tinha falecido, né? Já falei que ele tirou a própria vida e eu tava lá do outro lado do mundo. Eu lembro que a primeira coisa foi saber se a minha mãe tava bem, porque é a pessoa que, pô, imagina, se eu sou irmã e fiquei abalada, imagina a mãe. E ela é muito importante na minha vida, né? E eu peguei um voo pra ir, demora 2 dias pra chegar, perdi o velório. Tive várias crises de choro, ansiedade, foi terrível, enfim, não recomendo. E pude ficar com a minha família naquele momento que a gente estava anestesiado, assim, né? A gente nem sabia o que estava vivendo, a gente estava meio que, parecia que ele estava nevoando, assim. E a saudade não é linear, o luto não é linear. Eu fui vivendo ele pontualmente em vários momentos aqui até agora. Não, ele não diz quando chega, ele simplesmente chega e bate, e aí tu sente, né, que a pessoa não tá ali, que, poxa, mas a gente passou. Minha família realmente é foda. Eu vim de um lar que, apesar de vários conflitos, várias coisas, a gente é muito forte, toca pra frente. E eu acho que eu sou o resultado disso. Eu sou muito grata de ser quem eu sou, de tudo que eu passei. Não consigo pensar uma palavra além de gratidão e além de contar a minha história assim, de peito aberto. Tem várias milhões de mini histórias durante todo esse percurso, obviamente. Fazer uma pincelada assim da linha do tempo. E como eu amo assim de hoje estar atuando com uma coisa que preenche meu coração, que é a saúde mental. Que é dar essa luz que, como meu irmão não teve, outras pessoas possam ter. Tô com um projeto para dar aula de yoga e dança em CAPS, aqui no Rio de Janeiro. Faço a minha parte espalhando essa prática, minhas palavras, as coisas que eu sei, pra gente conseguir se cuidar mais enquanto é tempo, né? Não quando tá já a chama explodindo lá e o burnout já acontecendo, mas sim de se olhar com amor. Então, meu querido, minha querida, a tua mente vai, teu corpo vai. É só tu acreditar, ter fé inabalável. E mesmo quando tu descorregar tua fé, pega ali uma meditação, pega uma frase, pega um livro, um amigo, uma mão, continua, sabe? Insiste mesmo. Insiste no que vibra, no que pulsa. Não faz sentido a gente largar. A gente só tem essa vida. A gente tem que viver ela aqui. Não desiste, sabe? Insiste, persiste, confia. É gostoso demais quando tu recebe o sim, que ele demora. Quando eu recebi o sim desse projeto, eu chorava igual uma criança. E a minha mãe estava no telefone comigo, eu soluçava. Foi mais lindo do que, sei lá, qualquer coisa. E foi muito lutado para conseguir. Então, é isso que eu tenho para dizer. Eu tô aqui, vamos junto. Que puder acessar, doar, entregar, ajudar. Estou à disposição. Um grande beijo e até a próxima.